Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Daniela Miguel, eu sou coach de enxaqueca. Eu sofri de enxaqueca crônica por longos 23 anos. Cheguei no fundo do poço tomando 16 comprimidos de analgésico por dia, mas hoje eu tenho uma vida normal, totalmente livre de medicamentos. E eu sou idealizadora do programa Vencendo a Enxaqueca, autora do livro Vencendo a Enxaqueca através da Alimentação. E hoje, há quase 3 anos, eu venho ajudando pessoas a atuarem nas causas da enxaqueca através de uma grande mudança no estilo de vida, nos hábitos. Eu escolhi esse tema hoje para falar para vocês, que é um tema enxaqueca e outras doenças, onde eu vou fazer uma reflexão, querendo mostrar para vocês se existe uma conexão entre outras doenças e a enxaqueca, como ansiedade, pânico, toque, fibromialgia, e outras doenças também, como obesidade, pedra nos rins, gordura no fígado, ácido úrico, gota, hipoglicemia, diabetes tipo 2, hipertensão, ovário policístico. Então eu queria fazer junto com vocês aqui uma reflexão a respeito disso. Por que eu tive essa ideia? Porque eu recebo uma série de comentários de pessoas que me seguem nas redes sociais, às vezes até de pessoas que já estão fazendo o meu programa, com receio de seguir a alimentação que eu sigo, com algumas justificativas do tipo: eu não posso comer gordura porque eu tenho gordura no fígado. Eu não posso seguir a tua alimentação porque eu não posso seguir uma alimentação baixa em carboidrato porque eu já tenho hipoglicemia. Eu não posso fazer essa alimentação porque eu já fiz a cirurgia bariátrica. E eu queria, junto com vocês, mostrar que talvez exista uma relação entre todas essas doenças e a enxaqueca, e a alimentação é o cerne de tudo isso. O primeiro recado que eu queria passar para vocês é o seguinte: antes de qualquer coisa, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, mas eu estudei muito o assunto, né, porque foram 23 anos sofrendo de enxaqueca e sem nenhuma resposta. Então eu tive que tomar esse processo para mim e entender por que eu tinha a doença. Depois, a minha experiência aplicando, ajudando pessoas a mudarem os hábitos, né? Então, mas eu não tirei nada disso da minha cabeça. Eu não inventei nada disso. O que aconteceu é que li muitos livros, o meu médico que fez o meu último tratamento, que me ajudou a sair desse buraco, me mostrou muita coisa. Muitos artigos, muitos livros, todos voltados para a medicina preventiva, para uma medicina que não está baseada em simplesmente diagnosticar uma doença e passar um remédio, mas para uma medicina que olha para o corpo como um todo, holisticamente, entendendo por que aquela doença está se manifestando. Então, eu nada mais, nada menos, estou sendo um elo de comunicação entre tudo isso que eu li, que eu quero passar para vocês, porque eu demorei anos para aprender tudo isso. Então, tudo que eu estou falando tem no meu site, vencendoenxaqueca.com.br, você vai encontrar lá no menu fontes e referências, uma série de livros, artigos e vídeos para você ler, um monte sobre enxaqueca e um monte sobre essas doenças que eu vou falar agora. Então, eu não inventei nada, só estou simplesmente traduzindo e passando para vocês a minha experiência e a experiência que eu tenho junto com as pessoas que seguem o meu programa. Tá? Também queria passar um recado que amanhã, segunda-feira, abrem as inscrições para o meu programa Vencendo a Enxaqueca em 5 Passos. É um programa 100% online. As inscrições começam amanhã, tem pouquíssimas vagas. Então, se você quiser minha ajuda, meu apoio, são 5 passos,
5 desafios para você começar a mudar os seus hábitos e atuar nas causas da enxaqueca. Tá legal? Então vamos lá. Vocês podem deixar perguntas nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, que eu respondo posteriormente, depois que vocês colocarem. Tá legal? Então vamos lá. Antes de tudo, antes da gente falar das doenças, vamos refletir sobre o que é doença. Então a gente tem primeiro as doenças genéticas, aquelas doenças que a gente realmente nasceu com elas. Por exemplo, vamos pensar assim, síndrome de Down. Não tem saída. Você nasceu com aquilo, né? São doenças que são congênitas, né? Síndromes que acontecem desde o primeiro dia que você nasceu. A gente não vai falar dessas doenças, porque isso não tem relação com o que eu quero falar para vocês agora, óbvio. Depois a gente tem aquelas doenças que são provocadas por algum agente que é externo, os vírus, as bactérias, né? Também não vou entrar nesse assunto. Apesar de que mudança de hábitos fazem com que você enfrente essas doenças de uma maneira muito melhor. Por exemplo, eu hoje, eu não pego infecção na garganta, não pego gripe, é muito difícil. Então, às vezes eu já passei por um processo de infecção sem febre. Então, por quê? Porque meu corpo ele reage diferente, mas também não vou falar nisso. Aí existe um terceiro tipo, não sei se é assim que se fala, mas uma categoria de doenças que são aquelas doenças que você vai adquirindo ao longo da sua vida, porque você não nasce com elas. E adquirir doenças ao longo da vida significam que escolhas, más escolhas que você vem fazendo durante anos e anos, vem levando você a ter esse tipo de doença. As pessoas não nascem com diabetes tipo 2. As pessoas não nascem com enxaqueca. As pessoas não nascem com gordura no fígado. As pessoas não nascem com pedra na vesícula. As pessoas não nascem com gastrite. As pessoas não nascem com ovário policístico, endometriose, mioma. As pessoas não nascem com pressão alta. As pessoas não nascem obesas. Então, são doenças que, por algum motivo, você adquire. E é isso que a gente vai falar. Quais são as relações entre essas doenças e a enxaqueca? Então, vamos lá. Então, partindo desse pressuposto, né, você que me acompanha há bastante tempo, você sabe que a enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico, né? O que é um desequilíbrio neuroquímico? Um desequilíbrio de substâncias lá no cérebro. Esse desequilíbrio de substâncias envolve substâncias como hormônios, como neurotransmissores, outros tipos também, mas principalmente esses dois. Por quê? Por causa de uma predisposição genética, mas esses desequilíbrios são provocados pelos maus hábitos. Então, assim, quem tem a predisposição genética, com maus hábitos, vai manifestar enxaqueca. Então, sabendo disso, o que acontece? Quando você vai estudar mais a fundo, um pouquinho da depressão, da ansiedade, da fibromialgia, você vai ver que são doenças que têm como causa o mesmo desequilíbrio neuroquímico que a enxaqueca. Então, quando a gente fala depressão, ansiedade, fibromialgia, pânico, toque, são manifestações diferentes do mesmo desequilíbrio neuroquímico. O que isso quer dizer? Que são doenças irmãs, são doenças parecidas, que por causa da mesma coisa, você tem manifestações diferentes no seu corpo. Então, você vai manifestar ansiedade por causa desse desequilíbrio neuroquímico, você pode manifestar depressão, pode manifestar a fibromialgia, por isso que é tão comum enxaqueca, fibromialgia, enxaqueca e depressão, enxaqueca e ansiedade, enxaqueca e toque, porque são doenças irmãs. Então aí começa a primeira coisa que eu queria falar para vocês, essas relações. Então, a boa notícia também é que
Quando você atua na causa da enxaqueca, obviamente, você vai melhorar dessas doenças também. Então, quando você melhora a tua alimentação, melhora teu sono, melhora a tua atividade física, reequilibra seus hormônios femininos, para de ser uma pessoa estressada, nervosa, desequilibrada emocionalmente, você vai melhorar da enxaqueca e de todas essas doenças também. Aí, as pessoas falam assim, mas quais são os hábitos, né? Vamos falar da alimentação. Então, como que a alimentação contribui para um desequilíbrio neuroquímico? Como que a alimentação contribui para um processo inflamatório? Então, vamos pensar. Quando você ingere, você já me viu falando isso, mas eu vou repetir. Quando você ingere alimentos que viram rápido glicose no teu sangue, você vai ter um pico de glicose. Glicose não é bom. Glicose vai fazer o teu pâncreas entrar em ação, produzir um hormônio que se chama insulina para tirar essa glicose do sangue e levar para as células. Aí você vai sofrer um pico de glicose e um pico de insulina. Isso vai desequilibrar dopamina e serotonina, que são 2 neurotransmissores envolvidos diretamente nas causas da enxaqueca. A dopamina ela tem um efeito de repetição, de você querer fazer aquela coisa de novo. A serotonina, aquela sensação de felicidade. Então pensa comigo, você come um doce, você tem um pico de glicose, um pico de insulina, aí você tem aquela sensação gostosa que é a serotonina dá de que você comeu o chocolate. Aí vem a dopamina falando, vai, come de novo, repete. Então, esse ciclo é uma das causas da enxaqueca. Começam aí os desequilíbrios neuroquímicos, porque insulina é um hormônio, dopamina e serotonina são neurotransmissores. Além da enxaqueca, isso vai provocar compulsão em você. Compulsão por comida, compulsão por doces, por refrigerante. Você não consegue parar de comer. Vira um ciclo vicioso. Porque quanto mais você come, mais você quer comer. Não é à toa que você não consegue emagrecer. Não é à toa que você não consegue parar de comer doce. Porque esse processo, ele acontece quando você come carboidrato, quando você faz sexo e quando você usa drogas. Então pensa, é muito difícil uma pessoa parar de fazer sexo depois que ela faz a primeira vez, parar de comer açúcar depois que ela come a primeira vez, parar de usar droga depois que ela come a primeira vez. Então, a compulsão nasce daí. Se você tem enxaqueca, esse processo vai fazer você ter enxaqueca. E se você tem tendência a ser obeso, também. Ou as duas coisas. Então, esse processo faz a gente ficar gordo, compulsivo e morrer de enxaqueca. Esse é o ponto. Então, o que vai acontecendo? Quanto mais doce você come, mais insulina o seu pâncreas. Quando eu falo doce, não é doce, é o doce do açúcar, é o doce do mel, os alimentos que também viram rápido glicose no sangue, como, por exemplo, pães, bolachinhas, farinhas, grãos, né? Tudo que tem muito carboidrato, arroz, feijão, aveia, tudo isso, farinha de arroz, não importa se é com glúten, se é sem glúten, tudo que vem de grãos, tudo que tem açúcar, seja ele qual for, vai provocar esse processo, tá? Não é só doce em si. Então vamos lá. Toda vez que você come um alimento que provoca esse pico de glicose, então não esqueça dos sucos, né? Suco natural também. Você vai ter um pico de glicose e um pico de insulina aí. Quanto mais você come, se você come pãozinho de manhã, bisnaguinha, bolachinha, barrinha, aí na hora do almoço arroz, feijão, come um bolinho, come um chocolatinho, o lanchinho é uma bolacha, você está disparando a tua insulina a todo momento. O teu pâncreas não foi programado para produzir tanta insulina assim. O que começa a acontecer? Ele começa a perder a potência, vamos dizer assim.
você começa a adquirir uma resistência à insulina. Grava bem essa palavra, resistência à insulina. O que isso significa? Que a insulina não consegue mais dar conta da glicose. Tem que ter mais insulina, 2 vezes mais, 3 vezes mais insulina para manter a tua glicose baixa. E aí começa o problema. Começa o problema porque o pâncreas vai fazer um esforço danado para tirar essa glicose do teu sangue. Você vai ter um monte de insulina sendo produzida. Teu organismo faz força para manter a tua glicose baixa. Você vai lá no laboratório, tira sangue. Tua glicose está 90. Tá ótima a glicose. Mas você não mediu a insulina. Você não viu que naquela glicose normal tem uma insulina alta. Ou seja, o teu corpo fazendo um esforço enorme para manter essa glicose baixa. Resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela não tem sintomas. Você não percebe. Você começa a ganhar peso. Quanto mais você ganhar peso, pior fica. Você tem acne. Você tem uma menstruação irregular. Tudo isso por causa do excesso da insulina. Começa a escurecer a pele das dobras, assim, do pescoço, dos braços. Sabe aquelas pessoas geralmente mais acima do peso, que fica com aquela mancha mais escura? Isso são sinais de resistência à insulina. E aí o que começa a acontecer? Isso é a porta para diabetes tipo 2. É a porta para diabetes tipo 2. Você vai no médico, o que ele vai fazer? Te dá remédio para baixar a tua glicose. Né? É o início da diabetes tipo 2. E aí esse quadro vai se agravando. Ele vai se agravando, você começa a ficar mais obesa, uma obesidade abdominal. Você já começa a medir a tua insulina, a tua glicose já está começando acima de 100. Aí o teu médico dá o alerta. O teu triglicérides também começa a ficar alto. A tua pressão arterial, vamos lá, agora entrando aí, hipertensão, começa a ficar alta. Você acha que é por causa do sal, diminui o sal não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é o açúcar, as farinhas. Pressão arterial não tem nada a ver com sal. É açúcar, é glicose. Isso se chama síndrome metabólica. Pesquisa aí. Síndrome metabólica. Já é um. E aí a síndrome metabólica, o que começa a acontecer? Você não consegue reverter tanto carboidrato, tanta glicose na alimentação, que o teu fígado começa a converter esse excesso de glicose, esse excesso de frutose em triglicerídeos. Você começa a ter esteatose hepática, gordura no fígado, na vesícula, pedras, ácido úrico alto, gota. Tudo isso por causa do monte de insulina que você está tendo, de tanto que você está estimulando o teu pâncreas a produzir insulina. Percebe? Então, gordura no fígado não é porque você está comendo gordura, é porque você está comendo carboidrato. É sério isso que eu estou falando. Dá uma olhada lá nas fontes do meu site. Então, aqui a gente falou de enxaqueca, ansiedade, depressão, fibromialgia, pânico, toque, obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica, gordura no fígado, gota, ácido úrico elevado, diabetes tipo 2, hipoglicemia. Por que você tem hipoglicemia? Hipoglicemia não é queda de açúcar? Por que cai? Porque está alto. Então, a glicose sobe, a insulina sobe e a insulina tira a glicose que está lá no alto de uma vez. Você tem a queda
da glicose, que é a hipoglicemia. Você só está tendo hipoglicemia porque você está tendo hiperglicemia antes. Sacou? Quando você mantém a insulina baixa, você não vai ter hipoglicemia. Eu tive hipoglicemia há anos atrás. Lá no começo. 95, 96, foi uma das coisas que primeiro foram, né? Eu já tinha enxaqueca, mas começou a manifestar, já estava ficando obesa. Gente, eu tinha 69 quilos, eu tenho hoje 54, 53. Fico em 53 e 55. 15, 16 quilos a menos hoje. Então, quando eu tinha 16 quilos a mais, eu estava entrando nesse ciclo aqui de síndrome metabólica. E enxaqueca. Só que eu não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia. Ovário policístico, endometriose, a mesma coisa, carboidrato. E aí, o que eu queria passar para vocês, o que eu quero que vocês prestem atenção, é que os altos níveis de insulina estão por trás de quase todas essas doenças. A chave de quase tudo é a insulina. Então, se a chave de quase tudo é a insulina, a saída para quase tudo é a insulina também. Baixar a insulina. Manter ela baixa. Sempre. O dia inteiro. É o que eu venho fazendo há muito tempo. Por isso que eu tô bem. E aí você vai, quando você começa a apresentar esses sintomas, essas doenças, você vai no médico. E as abordagens são para quê? Atuam na causa? Não. Você ganha um remédio para pressão, você ganha um remédio para enxaqueca, que é emprestado da ansiedade, do toque, né? Da epilepsia, da depressão, porque os remédios preventivos para enxaqueca são emprestados dessas áreas, dessas doenças. Então você ganha um remédio para pressão, você ganha um remédio para ácido úrico, você ganha um remédio para baixar a glicose, o teu médico manda você retirar a vesícula, porque ela não serve mais para nada, você vai tirar a pedra no rim. Vai adiantar se você não atuar na causa da enxaqueca e dessas doenças, na verdade, desculpa. Não vai adiantar. Você só vai estar escondendo, silenciando, arrancando do teu corpo um órgão. Tira o útero, tem gente que tira o útero e não vai atrás da causa. O médico manda você tomar remédio, ele tem razão. Porque se você continuar elevando a insulina, comendo esse monte de bobagem, realmente você vai ficar com a pressão lá nas alturas. Se você não tomar o remédio para glicose, você realmente vai ter problemas mais sérios, né? Mas isso é o certo? Isso é atuar na causa? Não. Essa não é a abordagem para atuar na causa. A saída é manter a insulina baixa. Como é que a gente mantém a insulina baixa? Uma dieta pobre em carboidrato, boa em proteína, boa gordura. Porque assim você não vai ter pico de glicose, não vai ter pico de insulina. Vai sair da compulsão, vai sair da síndrome metabólica, vai sair da resistência à insulina. E aí, ó, todas essas doenças aí, você vai ter melhora. Então, tudo isso para mostrar para vocês que todas essas doenças que vocês vêm falando para mim, eu não posso fazer porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não. A saída é essa também.
Isso que vai trazer saúde. Isso que vai recuperar a tua saúde. É rápido? Não tão rápido, mas é a saída. Porque você veio escolhendo tudo isso durante longos anos e veio ganhando de presente todas essas doenças. Então agora você vai ter que ter constância nos bons hábitos. Você teve constância nos maus hábitos, agora vai ter que ter constância nos bons hábitos. Para quê? Para você sair do estado de doença e entrar no estado de saúde. Tão simples quanto isso. Melhorar a alimentação, melhorar o sono, atividade física, hormonal e emocional.com.br. Então, todas essas doenças adquiridas, você vai melhorar na causa. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Tá legal? Então, assim, amanhã abrem as inscrições do meu programa Vencendo Enxaqueca em 5 passos. Um programa onde eu vou trabalhar mudanças de hábitos na alimentação, no sono, na atividade física, na questão hormonal feminina e na questão emocional. São 5 passos, 5 desafios, 5 semanas, um programa simples, objetivo, enxuto, para de qualquer lugar do Brasil e do mundo você assistir no tempo que você quiser. Eu vou criar um grupo secreto no Facebook, criar um grupo no WhatsApp para os primeiros 50 inscritos, para você contar com o meu apoio, tirar as dúvidas, fazer lives exclusivas para esse grupo. E se você quiser realmente sair do estado de doença e entrar um novo caminho na sua vida com saúde, a chance, a oportunidade é agora. É agora não, né? É amanhã. Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas é segunda-feira, dia 21 de janeiro. As inscrições estão abertas. É só você entrar no meu site, vencendoenxaqueca.com.br. A partir do dia 21 de janeiro, as inscrições vão até na sexta-feira, 21, 22, 23, 24, 25, até o dia 25. Ou eu encerro antes, se todas as vagas forem preenchidas, então não demora. Tá legal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Deixem seus comentários aqui, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.